seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Recentemente eu comentei quais foram as minhas melhores leituras de 2021 e hoje eu vim fazer a versão do mal, né, deste vídeo que eu acho muito mais divertida, que é a lista das piores leituras de 2021. Porque a gente lê muita coisa boa, sim, mas a gente também lê umas bombinhas e este é o momento de falar sobre elas. Em 2021 eu li 60 livros e felizmente a maior parte deles foi muito boa, mas tiveram lá as maçãs podres, tiveram lá os livros que eu não gostei, não me agregaram, prometeram tudo e não me entregaram nada. Então eu selecionei alguns deles para comentar aqui. Quem me segue no Instagram provavelmente já me ouviu falar mal destes livros exaustivamente. Então se você não me segue, segue lá, porque eu mostro tudo em primeira mão, mostro o que eu tô lendo, o que eu tô achando, e dou minhas opiniões também. E critico o livro ruim, porque ninguém é de ferro. Bom, o primeiro livro vai surpreender um total de 0 pessoas, que é Verity, da Colleen Hoover. Eu já falei mal deste livro em todas as ocasiões, assim, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar nos cards, que eu passei 20 minutos falando mal e descascando esse livro, porque realmente eu não gostei nadinha. Eu achei um livro muito superestimado, é um livro que é muito elogiado, é uma autora que é muito enaltecida e eu achei muito ruim, de verdade. Eu não acho que quase nada se salva nesse livro. Eu achei a história muito meia boca, eu achei o plot twist, tipo, nada demais, nada daquela coisa mega impactante de cair o queixo que todo mundo comenta. Achei, tipo, só isso. E eu achei a escrita horrível, achei muito mal escrito, achei uma escrita primária mesmo. Parecia que eu tava lendo redação de ensino fundamental no colégio, muito básico, aquelas frases curtas, estilo querido diário de adolescente que ainda tá aprendendo a escrever. Eu achei realmente uma escrita simplória, terrível, uma imensa perda do meu tempo. Eu odiei cada segundo desse livro, eu acho que ele realmente não me ofereceu nada. Acho que a única coisa que tem de bom assim nesse livro é que ele realmente é um livro de suspense, ele realmente tem a coisa do suspense, ele realmente te mantém ali engajado, ligado na história, querendo saber o que vai acontecer. Mas assim, né, parabéns por fazer o mínimo, porque isso é o mínimo que a gente espera de um livro de suspense. Se não tiver nem isso, já pode enterrar de vez. Então eu não recomendo Verity, com certeza é a minha pior leitura do ano e eu não vou ler nada da Colleen Hoover nunca mais. Aí o segundo livro desta listinha nada honrosa tem tudo para causar polêmica, porque existe esse tabu no Booktube de que não pode falar mal de livro nacional e de autor brasileiro porque prejudica dormir. Queria colocar nessa lista o livro A Mulher Mais Amada do Mundo, que é a coletânea de contos, se não me engano, é o primeiro romance da Vanessa Passos. E foi de certa forma uma decepção, porque eu seguia a Vanessa Passos no Instagram e eu achava que... Acho, na verdade, que ela até faz um trabalho pertinente na coisa de divulgar novos autores e de fazer um marketing pessoal. Eu acho que o conteúdo dela é interessante, embora eu não concorde com umas coisinhas aqui ou acolá, mas eu achava pertinente. Aí entrou esse livro dela no financiamento coletivo, papapá, entrou no Kindle Unlimited, eu li e assim, não. O que eu achei da maioria dos contos é que era uma premissa muito boa, mas que foi mal executada. Talvez por serem histórias curtas demais e que nesse caso pediriam uma elaboração maior, pediriam um cuidado maior, né, no desenvolvimento. Queria saber mais sobre aquilo, talvez seja a proposta da autora, mas eu não achei que ornou. Eu acho que eu passei a maior parte dos contos ficando... Eu gostava da premissa, eu achava até o final impactante, mas faltou recheio, faltou mais coisa, não necessariamente encher linguiça, mas assim, eu queria mais conteúdo, vamos dizer assim, porque existem histórias curtas que elas passam a sua mensagem em poucas linhas e é isso aí, elas
foram escritas para ter essa força, para não precisar de muitas palavras para passar ali o recado, para dizer o que elas querem dizer pro leitor. Só que não foi o caso aqui. Parece de fato o tempo todo que tá faltando alguma coisa. Essa sensação me acompanhou ao longo de todos os contos e é por isso que mereceu o lugar na lista de piores leituras do ano. E aí temos mais um livro nacional de uma autora queridinha, que é o Tudo Que Já Nadei, da Letícia Letrux. E esse livro também foi assim uma grande decepção. Não exatamente por ele ser horrível ou mal escrito, não é esse o caso. Também não é o caso do livro da Vanessa Passos, tá? Deixar bem claro, não é um livro mal escrito. Eu achei que faltou conteúdo, faltou desenvolvimento. Mas não é mal escrito, não ofendeu, não me ofendeu como leitora, enfim. E o Tudo Que Já Nadei, da Letrux, também não é especialmente ruim. A questão é que eu tava esperando mais. E o livro não entregou nada. Ele é um livro que ele é dividido em 3 partes, então vai ter a parte de poemas, a parte de textões, que vão ser uns textos mais críticos, mais assim, e a parte dos aforismos. E sinceramente, a sensação que eu tive é que eu tava lendo posts de mídias sociais, sabe? Textão no Facebook, aquelas poesias de Instagram que a pessoa vai dando enter, uns aforismos também meio de legenda de Instagram, que você bota na sua foto pra tentar parecer cool. Então assim, não é que seja mal escrito. Se eu estivesse lendo um post de Instagram, estivesse passando no meu feed e passasse esse texto, olha, legal, bacana, interessante, vou pensar sobre isso. Mas quando você compila tudo isso num livro, fica vazio, fica repetitivo. Acho que o texto não se sustenta para uma mídia de um livro, né? Que querendo ou não, é uma mídia mais sólida, uma mídia mais durável, não é tão efêmero quanto o mundo das mídias sociais, em que, sei lá, você posta um story e ele se desintegra em 24 horas, que você posta no feed e daqui a, sei lá, 2 dias ninguém mais vai receber, ninguém mais vai ver aquilo, ninguém mais vai se lembrar daquele post. Eu achei um pouco isso, sabe? Os textos são, legal, isso daqui é interessante, nossa, que insight bacana, puf, passou. Então é isso, é um livro que poderia ser um compilado de posts no Instagram. Não vi muita razão de ser, tanto que eu já vendi o meu pro sebo. E aí, mais um nacional, é o último da lista, que é o Fugalaça, da Maíra Dias Gomes. Esse livro foi assim um grande balde de água fria, porque eu comecei gostando. Ele vai falar sobre uma junkiezinha, uma adolescente / jovem adulta, completamente porra louca. Apesar de ter muito dinheiro, ela tem um lar meio desestruturado, o pai dela faleceu, a mãe dela não sabe muito bem lidar com a família, assim, sem o marido, então ela não, é uma pessoa meio doidinha, ela se afunda nas drogas, mas assim, ela não exatamente se vicia num primeiro momento, ela usa como escape mesmo. E eu embarquei muito nisso, eu realmente, gostei. Eu tava gostando muito, a escrita da Maíra Dias Gomes é muito boa, eu gostei muito da narrativa dela, da maneira como ela conta a história, só que eu achei que em determinado momento a história se perde assim completamente. Ela vai indo muito bem, tá lá falando sobre esse submundo da protagonista, as merdas que ela faz, as loucuras dela. Tá, eu tava curtindo, apesar de ser meio assim, né, esquisito, tava curtindo muito, mas aí em dado momento a autora coloca uma história de amor muito estapafúrdia e aí fica obcecado com aquilo. A protagonista fica obcecada com aquele amor, com aquela paixão que ela tá vivendo, e a história começa a rodar só em torno daquilo, e é uma história muito chata. Esse interesse romântico dela é muito chato, muito insuportável, eu não aguentava mais aquela história, e aí no final a autora quer discutir muitas coisas, ela começa a jogar um monte de temas importantes, um monte de coisas que realmente suscitariam reflexões e debates importantes, só que ela não tem mais tempo de fechar isso. Então fica tudo muito jogado. Ela simplesmente queria colocar para debate
várias questões, várias situações, só que ficou solto, não conseguiu realmente amarrar e concluir satisfatoriamente. Então eu achei muito decepcionante, porque eu realmente estava esperando mais desse livro. Eu realmente gostei da escrita, eu achei, é um livro, ele tem problemas na construção, né, da trama, mas a escrita em si eu achei boa, tanto que eu fiquei com curiosidade de ler outras coisas da Maíra Dias Gomes, porque talvez seja melhor, talvez ela tenha evoluído como escritora, mas no geral não curti. E aí, mais um thriller pra lista, não é tão ruim quanto Verity, mas eu também desgostei profundamente, que é o Confissões da Kanai Minato, thriller japonês super bem comentado por aí. Eu não gostei. Novamente, achei mal escrito, achei mal desenvolvido, achei que a autora toma umas decisões muito estapafúrdias e o livro fica cada vez mais sem sentido. Eu acho que, assim, ele é dividido em várias partes e, por mim, eu terminaria o livro na primeira parte. Eu acho que ia ficar impactante, ia ficar chocante, ia contar melhor a história sem ficar muito explicadinho, muito didático. E tem coisas que não fazem sentido, assim. Isso fora que aí já é uma questão que extrapola o livro, mas eu achei tão conservador o livro, eu acho que é uma questão cultural, né? Ele já é um livro mais antigo e me parece que a cultura japonesa, ela tem um quê de conservadora. E a gente vê isso muito forte nesse livro, a gente tem umas opiniões aqui ou acolá que se fica sério. Então eu não sei se tem também essa questão de é um livro que tá meio datado, mas enfim, eu não achei a escrita boa, eu não fiquei com vontade, eu não fiquei interessada em continuar lendo. É um livro muito rápido de ser lido, de fato, né? Ele é curto, ele é fluido, mas eu não achei a narrativa interessante. Eu realmente só queria terminar pra dizer que terminei, mas eu não gostei, eu não recomendo. Eu sei que a autora tem outros livros publicados no Brasil, mas eu realmente não tenho interesse. E aí eu tenho outro thriller barra terror, que também foi uma grande decepção, que é o Prisioneiros do Inverno, da Jennifer McMahon, acho que é assim. E esse livro, ele é meio que vendido como se fosse, se você gostou de Pet Sematary, ou Cemitério, do Stephen King, você vai gostar desse livro, porque ele de fato traz uma temática parecida, né? A questão de invocar os mortos de volta à vida e as consequências macabras que isso pode ter. E de fato eu achei que o livro começou muito bem, ele é uma narrativa fragmentada. A gente vai ter trechos de diário, a gente vai ter o tempo presente intercalado com o passado. Então a gente vai ter, enfim, um mosaico para ir montando a narrativa. E eu tava gostando muito, é um livro realmente que dá medo, você fica realmente meio que apavorado enquanto tá lendo, porque é um livro que tem essa aura de mistério, de suspense. Isso a autora fez muito bem. Só que o que eu não gosto desse livro é que o final se perdeu completamente. Eu acho que a autora não soube concluir a história. Então ela meio que jogou um deus ex machina aqui ou acolá, ela meio que resolveu de qualquer jeito. Eu tive a impressão de que ela realmente não concluiu, que ficaram coisas que... Sabe quando não é aquele final aberto legal, aquele final aberto que explode sua cabeça e te faz pensar e elaborar mil teorias? Não, é um final de que tipo você sabe que a história vai continuar porque teve lá o seu fechamento, mas a coisa principal, o conflito principal, a gente sabe que vai continuar. E a autora fala, é isso, vai ser assim. Sabe, não desenvolveu. O final em si, a maneira como as coisas se resolvem, o conflito maior é muito corrido, tudo se desenrola muito rapidamente. Achei que a autora tomou uma decisão no final envolvendo uma das personagens que meio que ficou fadada a ter um destino X e ela aceitou muito bem, sem nenhum problema, sem nenhum questionamento. Eu fiquei, meu Deus do céu, isso não é coerente com a maneira como ela agiu por toda a narrativa. Eu tô aqui tentando não dar spoiler. Enfim, eu achei o final cagou o livro todo e o livro é bem mal traduzido.
O livro é bem mal traduzido e mal revisado, consequentemente, porque a gente vê umas frases muito coladinhas com o inglês, muito literais. Parece que foi feito pelo Google Tradutor e não foi revisado direito. Isso também me irritou profundamente. Eu sei que no final foi um gostinho amargo, porque ele tá há muitos anos-luz do Pet Sematary, não tem nem o que comparar com o Stephen King, nem comparação, é até injusto. E é isso, é um livro que eu tava gostando muito, que eu tava muito envolvida, eu tava esperando um final bombástico, que não veio aí. Pra mim não rolou, então realmente não fiquei convencida, não gostei do livro. Por fim, o último da lista também é um thriller. Nota-se que eu li muitos thrillers meia boca em 2021. E eu estou falando de um livro dos Espelhos, do E.O. Chirovich, acho que é assim. E esse é um livro que simplesmente eu não sei a que veio. Eu tinha gostado muito da premissa, porque tem uma coisa de é um crime envolvendo um livro perdido e aí tem que investigar cadê esse livro, porque talvez a resposta para todos os mistérios esteja nesse livro desaparecido. E eu realmente não entendi qual foi a proposta desse livro. Então ele vai ter algumas questões interessantes sobre questão da memória, sobre memórias que são, de certa forma, induzidas no sentido de que a gente não pode confiar 100% nas coisas que a gente lembra, que a gente pensa lembrar, porque a gente pode ser influenciado, né? A gente pode ser sugestionável por memórias que não correspondem ao que de fato aconteceu, né? Então, sei lá, se alguém fala que aconteceu uma determinada coisa com você quando você era criança, às vezes você pode ficar com aquilo na lembrança, sendo que aquilo nunca ocorreu. Então vai ter um pouco essa discussão, mas é tudo tão raso, é tudo tão mal desenvolvido. O mistério em si, ele é largado em dado momento, não tem uma resolução plena, é insatisfatório, é um grande coito interrompido esse livro, sabe? Porque no final eu fiquei sem as respostas, eu fiquei sem as grandes resoluções, eu fiquei ver navios. Eu não gostei desse livro, eu acho que ele realmente estava prometendo muita coisa e ele é pretensioso, porque se vende como, nossa, um thriller que vai revolucionar, vai explodir a cabeça. E não aconteceu. Eu achei muito chato, inclusive, ele demora muito a engrenar. Na verdade, ele não engrena em momento nenhum. Eu tava completamente indiferente ao que ia acontecer, porque não tem aquela escrita instigante. Enfim, eu achei tudo muito mal desenvolvido, achei um final muito nhé. Eu não recomendo o Livro dos Espelhos. E é isso, essas foram as piores leituras de 2021. Felizmente, as leituras boas compensaram e muito, então, se você não viu o vídeo, vai lá no link que tá nos cards e assiste, porque tem muita indicação bacana. Eu espero muito que você tenha gostado das minhas não dicas de livros pra você passar longe. Conta pra mim se você já leu algum desses livros, se você concorda, se você discorda. E aproveita e compartilha comigo qual foi a sua pior leitura de 2021, que eu fico muito curiosa de saber essas fofocas literárias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal caso seja novo por aqui. E muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.